Estamos de volta para o segundo bloco do 3 em 1. A Jovem Pan deu sequência hoje à sua série especial com os principais postulantes ao governo do estado de São Paulo. O Jornal da Manhã recebeu em seus estúdios o atual governador paulista e pré-candidato do PSB, Márcio França. Mal nas pesquisas, ele reconheceu a dificuldade que enfrentará em outubro, mas disse acreditar que a mídia espontânea e o período de campanha podem ajudá-lo. Márcio França também comentou a disputa presidencial, declarou, por exemplo, que o segundo turno será disputado entre Bolsonaro ou Alckmin de um lado e Ciro e o candidato do PT do outro. Sobre o apoio do PSB a um desses nomes, o governador admitiu que o seu partido ainda anda com uma bagunça desde a morte, de Eduardo Campos. Questionado se ele se sente traído por Geraldo Alckmin, ele desconversou, afirmou entender o apoio do tucano a João Dória. Dória, aliás, foi o ponto central também da entrevista de Márcio França. Ao falar sobre o adversário, ele fez críticas veladas à sua postura e disse que ele acha que pode vencer qualquer eleição. A gente tem um trechinho dessa entrevista? Coloca aí, André. Por não ser um político tradicional, como ele era o gestor, enfim, todos nós nos entusiasmamos. Aliás, a imprensa demorou para se entusiasmar. Logo no começo era sempre assim meio desconfiado. Aí ele fez todo aquele jeito dele, enfim, e rapidamente todo mundo virou um fenômeno. Ele virou um fenômeno. Aí, esse fenômeno, às vezes acontece, sabe aquele, eu vou voltar ao futebol, sabe o goleiro da França, que com a 4-1 ele resolveu fazer uma gracinha ali, de tocar então, e tomar um gol? Fez uma gracinha e renunciou. Não, ele fez Mas a França mesmo assim ganhou. Ele fez a gracinha, o Dória, foi de pensar que ele podia ser candidato a presidente da República, presidente da ONU, presidente da República, governador, e que tudo seria fácil. Ô Vera, você participou da entrevista, o que você achou da entrevista com o Márcio França, do que ele falou, enfim, vai lá. Achei ele meio sem pegada, Patrick. Ele não diz direito em que nicho entra a sua candidatura. Por que o eleitor de São Paulo deveria votar nele? Ele traça um panorama de um eleitor que está ali já cansado de algumas coisas do governo do PSDB e tal, mas eu não acho que o quadro que ele pinta é o quadro que se vê do eleitorado paulista aí nas pesquisas ou quando você sai às ruas ou quando você vai ao interior. Por exemplo, a proposta dele para a segurança me pareceu alguns tons abaixo daquilo que a sociedade tem clamado. Se o que a sociedade clama é o correto ou não, eu não sei. Porém, a resposta que ele dá, que ele esboça, me parece muito singela. Dizer que um programa de recrutamento civil de meninos é uma espécie de alistamento civil obrigatório, vai ter um impacto direto na redução da criminalidade, me parece muito naíve, muito ingênuo. E não acho que isso tem consistência para pegar como uma bandeira, como uma proposta. Acho que até o segundo ou terceiro programa do horário eleitoral já foi relegado a um segundo plano. Isso daí. Então, me pareceu que ele está ali muito consciente de que o seu governo é um governo de transição, um governo tampão, e não consegue projetar um governo com uma cara Márcio França, dali para frente. E fica muito concentrado em bater no João Dória, o que eu acho que é significativo, mostra que hoje o Dória está na frente. Por hora, o que as pesquisas mostram é uma disputa que se dá entre o Dória e o Paulo Scaff, não entre Dória e Márcio França, apesar da máquina do Estado. Ele achou que essa máquina ia ser muito mais potente para operar a seu favor. Quando veio aqui das outras vezes, ele esboçou um plano em que ele, uma vez sentado na cadeira de governador, rapidamente se tornaria conhecido e rapidamente se tornaria viável eleitoralmente. Não aconteceu uma coisa e nem outra por hora. O Paulo Scaff, com base ali na máquina do Sistema S, e no recall das eleições passadas, se mostra um candidato mais competitivo para enfrentar o Dória que ele. Ô Andreasa, você acompanhou a entrevista, o que você achou? Você vê alguma chance do Márcio França nessa corrida, pelo que você vem acompanhando aí nos últimos meses? Enfim, o que você achou desse trecho da entrevista? Patrick, eu acho que o Márcio França vai crescer um pouco, menos do que ele imagina, em função da máquina, da existência da máquina. Um crescimento ele terá à medida que a campanha começar e ele se tornar conhecido, e algum nível de operação de máquina a seu favor sempre haverá. É muito poderosa essa caneta, a caneta de governador de um estado como São Paulo. O que eu prevejo é que ele e o Paulo Scaff darão muita dificultarão muito a vida do João Dória.
O João Dória se beneficia muito da baixa qualidade dos adversários. A entrevista mostra alguém muito fraco. Márcio França eu considero um político muito fraco, né? Com poucas ideias. Mas o fato é que, considerando a força da máquina e a boa posição que o SCAF tem agora, e que parece que vai mesmo disputar a eleição a governador, o que dificilmente não levará essa eleição ao segundo turno, o João Dória não vai ter a molezinha de ganhar no primeiro, talvez no segundo turno o Dória tenha um calor. Inclusive numa formação entre esses dois. Porque o Dória não é querido. Tem esse ponto importante. Mas eu parei de ver a entrevista parei de acompanhar a entrevista do Márcio França quando ele falou em socialismo moderno. Nessa ocasião eu desisti. Socialismo é sempre velho. E aí eu protegi minha carteira e saí fora. Vai lá, Marcelo Madureira. Pois é, o Márcio França tem a vantagem, né, de estar com a caneta, e a caneta de São Paulo sempre tem muita tinta. E isso realmente é um fator que até certo ponto desequilibra. Mas, por outro lado, eu concordo com a Vera, não consigo ver um reflexo, não consigo ver repercutir, né, no eleitorado paulista, muito embora a minha visão é super mínima, enviesada, não vale nada, principalmente do interior do estado, que é importantíssimo. Mas eu não vejo nenhuma repercussão, né, da candidatura do Márcio França no estado de São Paulo, mas assim na cidade de São Paulo não vejo, pelo contrário, ao contrário do João Dória, que para mim é igual o inimigo do Batman, o Coringa, né, e cheio de truques. Ele é mais midiático, ele aparece mais e, portanto, aparentemente, o que os outros candidatos podem fazer realmente é atrapalhá-lo, né? Mas ele tende a não levar realmente no primeiro turno, mas ele tende a atrair, né, a atenção, pelo menos, para a sua pessoa.